Então hoje a gente vai fazer aqui um perguntas e respostas. Ontem eu abri caixinha no perfil e me enviaram algumas perguntas. Eu selecionei também algumas que já estavam no direct para responder aqui. Passei para a Kelly também enviou algumas. E hoje a gente vai dar essa mudada aqui no esquema da live, que eu acho que ajuda bastante. Talvez a dúvida de uma mãe é a mesma dúvida de outras mães. Com certeza é, né? Porque a gente sempre tem mais ou menos as mesmas dúvidas. Então, provavelmente as respostas que a gente for dando vão ajudar aí as outras mães também, tá? Só esperar a Kelly voltar com o fone dela. E me falem se o áudio tá ok. Ontem a gente teve um probleminha com o áudio que tava cortando, se a minha imagem tá boa. Me respondam, por favor, se tá tudo ok, porque pra gente não ter problema aí com conexão e com as imagens e com o áudio. Vão me dando um joinha aqui se tá tudo ok com o meu áudio e com o da Kelly também. A hora que ela voltar, tá chegando. Peguei o fone. Pedindo para elas irem falando se tá tudo ok com o áudio e com a imagem. E enquanto isso, avisem as mamães que vocês conhecem, porque hoje é dia de tirar dúvidas. Então, encaminha para as mamães, avisem aí que a gente está online. Peraí. A gente está online aqui. Bora! Não é fácil não estar aqui. Quem é mãe sabe, né? Nossa, não, hoje já foi maior correria pra... E ainda tá uma correria lá fora. Melhorou no áudio? Melhorou? Por enquanto tá ok. Tá. Pra elas também tá tudo ok. Vamos Então lá, eu falei tudo pra elas bem? que, né, Tá? que a gente selecionou algumas perguntas, que você também selecionou algumas perguntas, a gente deu uma olhada nos directs e a gente vai falando, porque a dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, e aí a gente vai compartilhando algumas informações que podem ser úteis para todas as mães aí que estão ouvindo a gente agora. Beleza, vamos lá? Uhum. Eu vou abrir aqui as perguntas. E aí vamos fazer o seguinte, vocês vão mandando também. Tá travando? A minha ou da imagem Kelly? ou da Carol que tá travando? Aqui pra mim tá tudo ok, a sua imagem. Qual imagem que tá travando? Pra mim também. Bom. Tem alguém aí que tá vendo travando? Manda pra gente aqui, ó, joinha, tá tudo bem? Ok, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, a gente pegou as perguntas da caixinha de perguntas, e aí vocês podem ir fazendo perguntas aqui também pra Carol, e aí no final, se der tempo, a Carol vai responder algumas perguntas, tá bom? Primeiro eu quero agradecer e dizer que eu tô muito feliz, porque a gente tá juntas aqui construindo essa comunidade de mães. Isso é lindo. Mães que se ajudam, mães que contam suas histórias e que a gente tem uma profissional junto, que é a Carol, tão competente, que eu confio tanto para poder ajudar a gente nessa missão de levar a maternidade de uma forma muito mais leve. Obrigada, Carol, e obrigada, meninas, pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, para a gente estar juntas construindo essa comunidade. Elas estão falando que está travando as duas, amiga. Opa. A minha. Pior que a minha internet tá super boa, tá o sinal inteiro. Aqui pra mim tá ok também. Eu vou até abrir a minha porta aqui, peraí. A minha também, eu tô do lado praticamente do roteador. Porque o meu roteador fica ali naquela sala, pode ser, vamos ver se melhora. Ontem teve um problema aqui no sinal do condomínio. Agora me inscrevam, tá legal? Às vezes trava as duas. Tá ok, beleza. Vamos lá, vamos seguir. Vamos, se travar, vocês escrevam, tá bom? Manda um coraçãozinho aí, está tudo ok, deve ser internet. Beleza, vamos lá. Primeira pergunta, olha só. Bebê de 11 meses que chora de hora em hora, o que fazer? Ixi, essa não é tão simples responder, porque é uma pergunta que pode gerar diversas respostas. Então, propositalmente a gente colocou aqui, justamente porque um bebê de 11 meses que está chorando de hora em hora, tem algo que não está indo ok. O que eu entendi dessa pergunta foi que o bebê acorda chorando de hora em hora,
sabe? Tá. Quando a gente abriu lá as caixinhas. Então, assim, um bebê que está acordando de hora em hora, ele pode estar fazendo isso por inúmeras causas. Primeiro, será que esse bebê não está indo dormir muito cansado? Não está passando um dia sem sonecas adequadas, está ficando extremamente cansado e está indo para a cama cansado? E provavelmente esse cansaço, esse excesso de hormônios do estresse não está provocando múltiplos despertares à noite? Acho que vale a pena analisar a rotina do dia, como a gente já falou aqui. Rotina do dia tem tudo a ver com a rotina da noite. Uma criança que está bem durante o dia, que descansou direitinho, provavelmente terá uma noite melhor, tá? Que é Então, diferente de que algumas mães pensam, gente, falam assim, ah, não vou deixar a criança dormir durante o dia, porque daí à noite ela dorme bem. Não é verdade. A criança que dorme bem durante o dia, ela dorme bem durante a noite. Então não precisa segurar a criança para dormir durante o dia achando que ela vai dormir melhor à noite. Isso é engano. uhum. Vamos pensar também em outras causas, né? Tirar da rotina, essa questão do soninho dia e noite, travou. Tem gente falando que travou, vamos ver se é isso mesmo. Se estiver travando, vocês vão dando uns joinhas aqui. A gente vai continuando, tá travando. De quem? Das duas? Uh-oh. Gente, mas tá difícil o nosso encontro de mães. Imagem, áudio perfeito. Ai, que Olha, pode ser difícil, na né? casa, porque para alguns aparecem, outros não. Bom, vamos seguir, vamos seguir. Tem um pouquinho de paciência só, que às vezes a internet oscila. Pode ser aqui, pode ser na Carol, pode ser na sua casa. Dá essa oscilada, mas a gente vai aqui escutando, vai aqui na paciência, vai dar certo. Vai, e vai ficar salvo também a live. Depois, quem não conseguiu assistir por algum motivo, pode assistir. Um tour Tá. pelo quarto da Malu, tá? Um dia a gente combina sobre A isso. gente combina o tour. Bom, então, assim, a gente pensando questão sono, dia e noite, mas a gente precisa pensar também em outras causas. Então, com 11 meses, o que pode acontecer? Aquisições novas na vida da criança. Então, uma criança de 11 meses pode estar tentando escalar as coisas e ficar em pé sozinha. Uma criança que pode estar começando a andar. Ou mesmo uma criança que está querendo engatinhar, tá? A gente tem uns marcos esperados para cada idade, mas algumas crianças variam em relação aos marcos. Então, Sim. marcos importantes na vida da criança, motores que podem simplesmente de estar despertando. Vamos entender por que esses despertares podem acontecer. Outras coisas, desconforto abdominal, de repente, né? Comeu alguma coisa que não caiu muito bem, algum alimento que está ali no intestino provocando mais gases. Uma criança que teve um dia muito agitado, que saiu da rotina, foi para outro lugar durante o dia, ficou longe dos pais, de repente, como que está a conexão dessa criança com a família durante esses dias ou nesse dia? Aconteceu algo diferente? A criança passou por algum evento mais traumático? Tomou uma vacina? Enfim, caiu? Se machucou? Aconteceu alguma coisa diferente? Então, vocês veem que tem inúmeras coisas para a gente pensar. E aí, é claro que a gente tem que entender que essa criança precisa ser avaliada. Porque de repente ela está Uhum. chorando porque tem alguma coisa incomodando. É um ouvido, é uma garganta, é uma infecção que está aí para aparecer, é um mal-estar. Então precisa, né, tirado todas as causas que a gente está falando aqui que dá para ver em casa, a gente tem que ver causas clínicas também que possam provocar o choro de hora em hora desse bebê à noite. De repente está com dor e a gente precisa examinar para entender, tá? Tá. Muita coisa, né? Tá vendo? Então Uma vamos lá, pergunta gera muitas analisar. Então respostas. acho que a primeira coisa que a mãe primeiro verificar tudo isso, se está nascendo dentinho, se comeu alguma coisa pesada, se pode ser gases, tentar diagnosticar por aí. Não é normal acordar de hora em hora com 11 meses, né? Assim, está tudo ok. Se não tiver Chorando, nada, tá, viu que não incomodado. teve nada, não tá em salto, você não percebeu que ele tá fazendo novas coisas, se não é às vezes saudade, ficou muito longe do pai e da mãe durante o dia, se, de repente não é mais um chameguinho, um charminho, um carinho que ele quer, de repente vê tudo isso. Não, não é. Tô começando a ficar preocupada. Acho que vale a pena levar no pediatra e verificar se não tem Uhum, uma causa maior, uma dor, um incômodo realmente que tá fazendo mal ali, né? Vão uhum. perguntando, continue fazendo o que vocês estão fazendo, e aí no final a gente tenta responder mais algumas perguntas daqui também, tá? Ó, Sim. 6 meses, nascimento de dentinhos, o que fazer? Essa pergunta foi até respondida ontem na live sobre saúde bucal. Então, quem não estava ontem na live sobre o nascimento dos dentinhos, sugiro também assistir, que tem muita coisa interessante lá.
mas vamos falar sobre os cuidados com os dentinhos durante o nascimento deles, tá? 6 meses aí, entre 6 e 8 meses, é a época esperada que se nasçam os primeiros dentinhos do bebê. E aí isso vai gerar um incômodo na criança. Eu não sei, quem é adulto aí, de repente, teve os sisos nascendo, Eu sentiu não aquele tenho siso. desconforto. Eu tive, os meus 4 nasceram, e eu lembro exatamente do incômodo, da A gengiva dor. rasgando, e a gente já é grande quando isso acontece, né? Imagina Uhum. para um bebê que não sabe por que está acontecendo e está tendo que lidar com aquele incômodo. A gengiva, às Sim. vezes, fica super inchadinha, sangra, fica arroxeada nesse processo, porque é um processo inflamatório, então incomoda. Uhum. Para o nascimento, para o alívio do nascimento, sugiro sempre coisinhas geladas, então a gente pode usar mordedor mais geladinho. A gente tem vários mordedores de gel que podem ir à geladeira ou ao freezer e eles têm um líquido dentro, né? Que fica geladinho e ajudam no desconforto, na analgesia dos dentinhos. A gente tem algumas medicações, aí o pediatra que vai prescrever, que são mais Como a camomilina naturais. C, né? Que é natural, que Tem eu algumas uso medicações que aqui, dá para usar. mas tem que E perguntar pro pediatra, né? sim, sim, sempre. Toda medicação, o ideal é conversar com o pediatra. Não saiam fazendo automedicação, isso não é seguro e nem é Uhum, correto, tá? Mas uhum. tem algumas medicações que podem ser usadas nesse período. Podem ser usados os analgésicos em último caso, se a criança está muito irritada, está chorosa, está demonstrando dor, usem analgésico. E hoje a gente Tá. tem também a laser terapia, que ajuda muito. O laser, ele dá ação analgésica, anti-inflamatória. Então, aquele laser que faz na mama das mães, tem muita mãe que Uhum. não sabe sobre isso. Mas aquele laser que as consultoras de amamentação usam na mama, ele pode ser usado também nas gengivas. E tem uma ação Uhum. muito bacana, tá? Falo até por experiência própria, porque eu faço nos meninos e é muito legal. Alivia Sim, o José muito não esse precisou, mas eu processo. fiz na Malu e ajudou muito. Porque o da Malu ficava muito inchado, doía muito, tadinha. Ela sofria demais. E ele, Uhum, apesar de ter sofrimento, ele é mais de boa. Então ele uhum. eu nem precisei levar, mas ela eu precisei e realmente ajuda demais. Uhum. E aí tem outras coisas que a gente pode fazer, o picolé de leite materno, que é Ah, moda entre todas as mães, acho que as mães que amamentam sabem disso, que fazer o picolézinho na forminha de picolé mesmo, aquelas forminhas que a gente compra em lojinhas de utensílios, coloca o leite materno, congela, claro, com todos os cuidados para não contaminar, o mesmo cuidado de armazenamento de leite a gente faz pro picolé, tá? E com a tá. fórmula também a gente pode fazer isso, então pode fazer Ah, tanto o pode fazer com picolé, a fórmula também. pode. Pode, tanto com leite materno quanto com a fórmula. E também os picolés com frutas. Então, pegar pedaços de frutas, congelar e dar para a criança aliviar ali os dentinhos, porque eles têm vontade de morder. Crianças que estão mamando no peito nessa fase podem começar a querer morder o peito. Então, mães que amamentam, se isso acontecer nesse momento de nascimento dos dentes, com os dentinhos aparecendo, pode ser por conta disso, tá? Então, se acontecer, é só tirar a criança, explicar que não. Mas é para aliviar, eles vêm com a boquinha, às vezes e rasem assim no Cara, peito. o José tá me mordendo. E eu vou falar, ele só Jura? morde eu. Ele não morde mais Eu ninguém, já só vi ele te eu. mordendo e deixa a marca, tadinho. E Como que aí, eu não pode? sei. O Jonas dá risada, ele fala, ele me morde, não sei quem me morder, ele adivinha me morder. Eu não sei se essa pessoa que mandou a pergunta gostaria de saber do incômodo do nascimento ou do cuidado com os dentes. Então, eu vou falar sobre as duas coisas. Sobre o incômodo, Tá, foi isso que eu disse. E sobre o cuidado, a gente já começa a escovação a partir do aparecimento do primeiro dentinho. Escovinha própria para a idade, é só olhar lá 6 meses mais, né? Geralmente tem as escovinhas na farmácia, de cerdas macias e a cabecinha pequena. A maioria delas tem essas cerdas bem macias. E aí já começar a utilização do creme dental com flúor. 1.000 é. partes por milhão ou 1.100 partes por milhão. É Que só olhar dá no o rótulo tamanhozinho de um grão de arroz, gente, um grão de cru, arroz cru. Então é bem bem pouquinho. pouquinho mesmo. É uma 2 vezes ao coisica de dia. nada de pasta. Isso. E aí a gente já começa a higienização desses dentinhos e a criança já começa a entrar na rotina de escovação também, desde o aparecimento do primeiro dentinho, tá? Tá. Então, esclarecemos aí sobre o nascimento dos Ótimo. dentinhos nas duas partes. Terceira Tá. pergunta. De 3 a 6 meses, nina no colo e não dorme sozinho.
Eu lembro dessa pergunta. A mamãe disse que tem uma criança de 3 anos e meio que ainda precisa ser ninada no colo e não consegue dormir sozinho. Bom, com essa idade, a gente já tem uma criança que tem a percepção, que consegue conversar e consegue entender. Então, minha sugestão é a gente começar a tentar entender aí por que que uma criança de 3 anos e 6 meses está com medo desse, Ah, é desse 3 anos e 6 meses. Eu três entendi anos e 3 meio. meses. Eu falei, mas Carol, três Não, meses. gente, 3 meses é Nina, ai, colo, pelo amor de Deus, Três estrogestação. anos. Não que não Três dê, não que a anos. gente não dê colo para uma criança de 3 anos e meio, tá, gente? Colo, falo Sim, que é pro resto da vida, até quando eles forem adultos, a gente vai estar lá esperando para trazer pro colo. sim. Mas a questão do ninar, uma criança de 3 anos e meio já tem aí por Não volta dos seus precisa. 15, 16 quilos, é uma criança grande, Sim. que já tem compreensão do que acontece, então é passível de conversa, de tentar entender por que que ela tem medo da quebra desse vínculo, né, com o colo. Por que que ela não tolera, de repente, que a mãe deite ao lado na cama, né? Por que que isso pode estar acontecendo? Será que houve alguma mudança na rotina dessa família? Chegou um irmãozinho, a criança está desfraldando, está passando por algum momento mais difícil, perdeu a chupeta, deixou Que a tá se sentindo mamadeira. insegura, né? Será que tem alguma outra insegurança aí? Pode ser que tenha acontecido alguma mudança familiar, de repente conflito entre os pais, Uhum. separação. A gente não sabe o que acontece nesse ponto, mas para a gente analisar o comportamento da criança, a gente tem que analisar o contexto que ela vive. Não adianta a gente analisar só, tem 3 anos e meio, eu tenho que ninar todo dia, e é esse ponto. A gente precisa entender a parte emocional dessa criança. O que está acontecendo para Porque ela ela não tá querer sair precisando ainda do desse colo? minar. Porque nessa idade, a maioria das crianças já foi, não necessariamente elas estão assim, tchau, boa noite, filho, dorme. Fecha, Uhum. fecha o olhinho, vira pro lado e dorme, fecha a porta e sai do Mas você quarto. deita junto, conta Mas uma você deita ali história. perto, explica que chegou a hora de dormir, É, a criança tolera bem, né? Então, de sim. repente, criar uma rotina com essa criança todos os dias, ler uma história com ela que traga conforto, que traga carinho, aumentar os momentos de conexão com essa criança ao longo do dia, pelo menos ali no final do dia antes de dormir, momentos de proximidade, de muito amor, de muito afeto, de muito Às carinho. vezes é saudade, né? Eu não sei como que é a rotina, mas às vezes a mãe acaba precisando ficar tanto tempo longe do filho para trabalhar e tudo mais, que o único momento que o filho tem de fato juntinho da mãe é a hora de dormir. E daí que ele pensa, Uhum. quero ficar no colinho sendo ninado aqui, né? É, e tudo na vida da criança é hábito, é rotina, é instituição de novos hábitos. Então, conforme, Uhum. não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Eu acho que é muito cruel a gente pegar de um dia para o outro e mudar tudo numa criança de 3 anos e meio que está habituada a ser assim. Pode ir aos poucos, de forma gradual, quebrando isso, tentando colocar do lado, deitar do lado na cama, fazer do quarto um ambiente, explicar que é um ambiente seguro, que o quarto é maravilhoso, colocar alguma coisa legal dentro desse quarto para essa criança se interessar e ficar lá, uma roupa de cama interessante, de repente ser um menino, Sim. nessa fase eles gostam muito, né, de super-herói, de carrinhos, então de repente, né, ou das meninas, as princesas, monta uma cama de princesa, né, com coisas interessantes para se sentir super confortável ali e se sentir seguro. Tá? E Tá, explicar que a gente está perto, que os pais estão perto, que o quarto do pai e da mãe é ali do lado, se precisar, tá todo mundo pertinho, tá? tá. É normal recém-nascido engasgar com fórmula? Ó, a gente precisa entender que o engasgo não é uma coisa que a gente tem que considerar normal, tá? Então, no início, existe ainda uma dificuldade de coordenação do recém-nascido, às vezes existe essa dificuldade de sucção e deglutição se coordenarem. Então, o bebê vai lá e mama uma grande quantidade, vai com toda a força e ele não sabe o que fazer com aquela grande quantidade de líquido e às vezes não consegue sugar e deglutir ao mesmo tempo. Isso pode acontecer em alguns casos. Mas engasgar, ser normal engasgar em todas as mamadas, não é. Então, eu sugiro avaliação. A gente tem que ver em que contexto acontece esse engasgo. Será que esse volume de leite provavelmente está com fórmula? Está com mamadeira? Está com colher? Está com copinho? Como que está essa oferta de leite? Porque, de repente, na mamadeira, o bebê suga muito mais forte e o fluxo é muito mais alto.
De repente, esse bico da mamadeira tá soltando um volume muito grande na boca desse bebê. Esse bebê não tá sabendo o que Maior, fazer, às vezes tá com o número errado do bico. né? Não sei o que tá acontecendo. Recém-nascido que tá mamando no peito, né? E tá adequando mamadas, ainda precisa estar com assim, um cuidado com o dispositivo que está sendo usado, caso essa mãe esteja amamentando e querendo manter o aleitamento, para proteger a amamentação. Então, aí eu sugiro também outros métodos. E com colherzinha, com a sonda dedo, com copinho, a gente consegue também ter um controle maior desse volume que está indo, né? Vai, para um pouquinho, vai dando pausas, mas o engasgo frequente não é normal. Sugiro avaliação desses engasgos, tá bom? Tá. Quanto tempo o recém-nascido dorme de dia? Essa pergunta é bem frequente, o O tempo dia que o bebê inteiro. dorme, mas eles dormem muitas horas por dia. Somadas as 24 horas do dia, eles dormem em média aí umas 18, 19, até 20 horas por dia. O recém-nascido está se adequando ao meio externo, eles dormem muito mais tempo, o que eles toleram ficar... É mais fácil a gente falar quanto que tempo que eles toleram ficar acordados, né? Aí entre um soninho e outro. Mas o recém-nascido, em média, ele consegue ficar no máximo uns 40 minutos, 45 Acordado. minutos acordado mesmo. Sabe? Olhinho aberto, prestando atenção, ativo. Uhum. Depois, eles já entram num soninho mais profundo. Então, essa é uma Aproveita para média. descansar. Aproveita para descansar enquanto é Não recém-nascido. é Que a gente nada, chama... né? Mas a gente fala isso, é nada. A criança vai dormir, você vai arrumar casa, você vai resolver isso, vai fazer aquilo. Você vai, ai meu Deus. Vai lembrar de viver, de tomar banho, de trocar de roupa, pentear Lavar o o cabelo. cabelo. Com certeza, mas assim, a média são os 40 minutos acordadinho a cada ciclo de sono. E são muitas horas de sono por dia, em média entre 18 e 20 horas de sono por dia, tá? Tá. Se o seu bebê não tá dormindo tudo isso, se ele tá ficando mais tempo acordado, a gente precisa entender se não tá acontecendo nada aí nessa rotina que tá prejudicando o soninho e deixando ele ficar muito ativo, sem dormir todas essas horas, nas 24 horas. Uhum. Ó, Tá. como aliviar a culpa que sinto? Ah, meu Dias. Deus, claro que você é uma boa mãe. Como aliviar a culpa que sinto de não ser uma boa mãe? Tudo a ver com o nosso projeto. Tudo a ver com o nosso projeto. Essa pergunta tá aí de propósito também. Na verdade, quando eu tive a ideia, na verdade, quem surgiu tudo isso? Eu vou contar pra vocês. Eu sempre contava, sempre, desde que eu engravidei da Malu, eu sempre vinha aqui e contava as minhas experiências. Comecei a contar as minhas experiências como mãe, experiência na maternidade. E assim, eu, Kelly, sou uma pessoa leve na vida, né? Comigo mesma, no meu casamento, em tudo, assim, na vida. Eu consigo, graças a Deus, levar a vida geral, assim, em geral, de uma forma leve, mesmo quando estou passando por momentos difíceis. Então, não podia ser diferente na maternidade. Então, o que aconteceu? Eu comecei a dividir com vocês aqui na internet, né, sobre a minha vida, a maternidade, eu na época só com a Malu ainda, e comecei a receber muitos feedbacks, e tipo assim, ah, Kelly, queria ser assim também, queria conseguir ter uma maternidade desse jeito com tanta leveza, queria que a minha filha fizesse isso como a sua filha faz, queria... Enfim, as pessoas começaram a me pedir muitas dicas. E tipo, me conta como você fez isso, me conta como você conseguiu chegar assim, me conta como você tá conseguindo. Eu aqui ia estar de cabelo em pé e eu tô vendo você. Claro, óbvio, sou ser humano e muitas vezes eu tô de cabelo em pé e tô cansada e tudo mais. Mas no geral, sim, mesmo cansada e de cabelo em pé, eu consigo levar de uma forma leve. E aí, nossa, falou muito rápido, né? De uma forma leve. E daí. Além de tudo, eu sempre tive a Carol, que é minha amiga, hoje, além de pediatra das crianças, é minha amiga. E sempre que eu precisava e tinha uma dúvida, eu ligava pra Carol e ligo até hoje. Amiga, aconteceu isso, isso e isso. Amiga, José tá com dor aqui, aqui, aqui. O que eu faço? O que eu dou pra ele? Então, assim, até que eu parei e falei, cara, eu quero ajudar mais as outras mães que estão ali, né, aqui comigo, sabe? Porque eu só dar dicas e mostrar o meu dia a dia, isso é muito legal e de conseguir levar uma maternidade mais leve, mas tem um lado profissional, o lado que eu preciso. Poxa, eu tenho uma profissional que me ampara quando eu preciso. E aí foi quando eu convidei a Carol e falei pra Carol, Carol, topa, vamos fazer uma live? A gente começou com uma live, vamos fazer com uma live pra gente ajudar as mamães que estão do outro lado com tantas dúvidas e você como médica vai poder falar muito melhor do que eu.
A Carol topou e aqui a gente tá aqui e tudo mais. Então, Entramos o de que eu quero cabeça. dizer é que assim, esse projeto foi criado e agora a gente está aqui, né, direto aqui com vocês. Esse projeto foi criado exatamente para isso, para mostrar para você que tanto eu, Kelly, que já consigo e tenho isso dentro de mim, de conseguir levar a vida de uma forma leve, quanto a Carol, que é uma pediatra incrível, com mãe de 2 filhos, também passa por momentos de dificuldades com os filhos, oxe, né? Na maternidade, Oh, momentos que a gente não consegue ser leve, momentos que a gente se enche de culpa, momentos que a gente erra, porque a gente é ser humano. Só que a uhum, gente está aqui para mostrar para você que é possível levar a maternidade de uma forma mais leve e conseguir e ser leve. E aí tirar mais, sabe, essa culpa de cima da gente. Uma culpa que você que perguntou isso, você não é uma mãe, eu tenho certeza que não. Até porque você está aqui participando das lives, é porque você se interessa pelo assunto. Não que se você não se interessasse, você seria uma mãe ruim, mas você está aqui porque você se interessa. Você quer ser melhor. uhum, Você está buscando pelo seu filho, você está buscando por você. Então, assim, eu acho que esse projeto foi criado exatamente para ajudar a todas as mães a conseguirem levar a vida, a maternidade, de uma forma leve, com menos culpa, se amando em primeiro lugar e amando os nossos filhos. E sendo melhor uhum, para a gente consegue ser melhor para eles também. uhum. Não é, Carol? Exatamente. Sim, não tem como a gente dar o nosso melhor e falar nesse melhor não é você ser a super mulher maravilha que dá conta de Até porque todas as essa não coisas no mesmo existe. dia. Gente, E isso essa não vai acabar com a existe. gente. Se a gente tentar ser, vai acabar com a gente. Não existe, não dá para dar conta de tudo. A gente tem um dia, o nosso dia a dia aqui, a gente vive conversando sobre isso, né? Que quando a gente vai conversar, porque assim, a gente conversa praticamente todos os dias, para vocês que estão vendo a gente aqui, todo dia a gente troca uma palavrinha. E todo dia assim, meu Deus, eu não tô dando conta, e agora? O que eu É. faço? Não tá dando tempo. E no meio de Eu tudo isso, falei a gente. agora pra Carol, antes de começar a live, eu falei assim, amiga de Deus, a gente inventou esses negócios das lives. Eu tô ficando louca, porque eu tava agora dando almoço pros dois. E eu Igual olhei aqui no em casa. relógio, faltava 15 para 1, e eu almoçando aqui, com uma colher aqui, ó, no José, com a outra colher aqui, auxiliando a Malu. Que tem hora que distrai, aí você não tá ali, tipo, né, que ela come sozinha, mas se distrai, você tá ali pra colocar na boca, não come. Tá E eu perto. olhei no relógio, era 15 para 1, eu falei, meu Deus, a Carol, as meninas vão esperar na live. Tipo, cara, é louco, mas é louco pra todo mundo. E aí a gente fica com esse sentimento sempre, não é só você que sente essa coisa da culpa. Todas as mães têm esse sentimento, Todas. só que é um sentimento que paralisa e que muitas vezes não é real. Na maior parte das vezes É, não é, porque você tá não dando o é. seu melhor. A Sim. mãe tá sempre dando o melhor. Cada vez que ela vai lá e pega a criança no colo e vai trocar uma fraldinha e vai amamentar e vai dar comida na boca e vai ficar preocupada e dar comida para um se descabela, ela tá dando o seu melhor naquele É. momento, o que você pode fazer naquele momento. Então, não, pelo amor de Deus, não ser uma boa mãe, esquece essa parte da pergunta. Como aliviar a culpa, ok, mas que sinto de não ser uma boa mãe, essa parte a gente pode tirar. Aliviar a É. culpa a gente tem que tentar toda hora, né? Porque isso é Toda meio que hora, que todo mundo sente culpa. automático, a gente fica se Gente, é o sentindo. tempo todo. Agora mesmo nesse fato. Então eu fui subir, eu vim pra cá pro Saiu quarto da correndo Malu e pra deixou começar a lá, live né? com vocês. José me viu, começou a chorar. Aí você já sente uma culpa, ai meu Deus, tô indo lá, meu filho aqui chorando. Assim, mas, entendeu? Não dá. Eu vou viver assim, eu teria que ir chorando, ai, tô morrendo de culpa, porque o José ficou chorando lá embaixo. Tipo, Ah, cara, isso é uma coisa é importante assim. também de falar, porque é muito frequente isso no consultório. As mães culpadas de terem que voltar ao trabalho, de deixar os filhos por conta de compromissos profissionais e outros compromissos fora a maternidade e paralisadas. E tem várias mães que ficam em dúvida se devem continuar realmente com o trabalho, que querem deixar tudo mesmo, tudo, tudo. Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa noção de que a gente pode fazer as nossas coisas profissionais,
que a gente não pode deixar a profissional de lado, a gente não pode deixar a esposa de lado, a gente não pode deixar a gente, né, como Em pessoa primeiro lugar. de lado. A gente não pode deixar. Então, aliviar a culpa a gente consegue, mas se sentir uma péssima mãe, jamais. A gente tá aqui pra dar a mão pra todas elas e todo mundo se sentir bem, esquecer essa coisa de ser ruim. Isso não E a deve Eliane existir. escreveu aqui, ter uma rede de apoio é fundamental. Ter uma rede de apoio é fundamental. Só que eu sei que agora na pandemia, muitas mães não têm a possibilidade de ter a rede de apoio e estão sozinhas, descabeladas, estressadas em casa. Isso é fato. E também é por isso que a gente criou esse projeto e que a gente está aqui, eu e a Carol. Porque a gente quer ser, de uma certa forma, essa rede de apoio para você. Você entende isso? Que a gente está realmente, quando eu falei lá no começo, criando uma comunidade, é porque a gente está criando uma comunidade aqui. A Carol, ela deixou o trabalho dela nesse momento, os filhos dela, ela está aqui na frente do celular como uma rede de apoio para a gente. Eu também deixei os meus filhos, o meu trabalho, outras coisas que eu poderia estar fazendo e estou aqui no celular sendo a sua rede de apoio. Então, às vezes não dá pra gente ter do jeito que a gente queria. Ah, eu queria sim ter uma profissional aqui em casa, aqui, uma profissional. Às vezes dá, legal. Às vezes não dá. Então busque alternativas do jeito que dá. Essa é uma alternativa, né, Carol? A gente tá aqui na live, você pode perguntar o que você quiser, que a gente tá aqui ao vivo. Carol tá aqui para poder responder. Você pode entrar no Insta do Mamãe Sem Culpa, cheio de informações. Você pode deixar sua pergunta lá e a gente traz maratonar o perfil. Também. Tem várias lives, né, vídeos e vai sempre ter muita coisa legal lá. Então vamos juntas, vamos dar as mãos e vamos juntas nessa, entendeu? Tá? É difícil, gente, para todo mundo. Toda mãe. E não tá fácil nessa época que a gente tá vivendo, não tá fácil para ninguém. Tá todo mundo com esgotado ajuda, emocionalmente. Sem ajuda, tá todo mundo esgotado. Então, assim, não tá fácil. Então, vamos a gente aqui segurar as nossas mãos e vamos embora, né? Vamos largar, pelo amor de Deus, essa culpa de lado, essa coisa de não ser uma boa mãe, tá? Vamos seguir, vamos olhar pra gente, vamos olhar pros nossos filhos e vamos embora no que dá, tá bom? Ninguém aqui é perfeita e ninguém vai ser perfeita e ninguém tem que querer ser perfeita, porque o dia que você achar que você tá sendo perfeita, pode ter certeza que tem algum campo da sua vida que tá acabado, porque daí você deixou, entendeu? A gente tem que seguir no equilíbrio, né? Sim, com certeza. Bom. Ai, que lindo, olha aquele ali. Doutora Carol é meu anjinho e a Kelly eu sigo pra ver e aprender com ela. Mãe de dois lindos. Dois linda, obrigada. Fofa, e ela fala mesmo, quando ela tá lá na consulta, ela fala que ela viu a Kelly fazendo tal coisa. É linda, bonitinha. Obrigada, a gente quer muito ajudar. Sim, nosso papel, nossa missão de vida aqui, né? A gente tomou isso como missão de vida. Com certeza. Deixa eu olhar a próxima. Você tá com a próxima anotada aí? Eu tenho anotado aqui também, as que a gente selecionou. Olha só, entrei em depressão por isso. Entrei em depressão por isso, querer dar conta de tudo. Sim, muitas mulheres adoecem mesmo, desde o início, inclusive, no puerpério. Não dá. E acaba virando o puerpério mais longo que o normal. Nos ensinem a fazer massagem. Ah, gente, sim, eu vou explicar. A gente recebeu bastante pergunta assim. Eu fiz a manobra de Heimlich lá para os bebês, mas tem gente perguntando para as crianças maiores. Faz eu vou gravar. Rios no mamãe, eu vou fazer. Eu vou tentar fazer, inclusive, usando o Lorenzo, se eu conseguir. Isso! Mostrando, claro, né? Não vou fazer a compressão nele, mas eu vou tentar mostrar como que a gente desengasgaria uma criança maior, que o Lorenzo tem 4 anos, eu vou tentar fazer nele, se ele deixar, né? Senão a gente arruma uma outra alternativa. Mas eu vou fazer lá isso e a gente coloca no Rios. Lá no Mamãe Sem Culpa, tá? Quem não segue, já siga o Mamãe Sem Culpa, porque a gente tá postando, gente, muito conteúdo lá. E você pode ir conversando com a gente também por lá, entendeu? Então a gente fez uma página para ser realmente um manual da mãe, assim. Quero saber sobre desfraude. Eu vi que teve alguma mãe nesse meio que eu vi aqui também. Tem vai lá no Mamãe Sem Culpa, tem material pronto de desfraude lá, você vai procurar aqui desfraude, deixa eu ver, tem live de desfraude, tem dados sobre desfraude, então assim, quero saber sobre, sei lá, engasgo de bebê, vai lá que tem. Então assim, a gente vai
encher mesmo de conteúdo. A gente está postando diariamente conteúdo lá, a gente está trabalhando pesado lá para encher de conteúdo, porque daí tudo que você tem de dúvida, você vai lá e procura lá. Uhum. Tá? Engordei muito depois que ganhei bebê. Perdi a vontade de me cuidar. Não é pra ser assim. A gente Bora tá. voltar a se Vamos levantar essa olhar. autoestima. Primeiro se Sim. amar, primeiro se amar, primeiro cuidar de você, para você poder ficar forte, você poder ficar bem e cuidar dos seus filhos. Entenda, se você não estiver bem para você, se nós mães não tivermos bem pra gente, a gente não consegue ficar bem com os nossos filhos. O estresse, a gente, às vezes, ele vem mais da gente do que da própria criança. Por exemplo, se eu tô muito tranquila e a Malu vem e faz uma mega de uma arte, mas eu tô de boa, eu tô tranquila, e ela fez uma arte, eu consigo perceber que ela fez aquela arte porque ela queria chamar minha atenção, ou porque ela tava com fome, passou o horário dela de comer, eu não percebi que ela tava com fome, ela brincando não falou nada, porque ela tá com sono, porque tem alguma coisa incomodando ela, porque faz parte da idade, enfim, eu vou conseguir perceber tudo isso, acolher o sentimento dela, entender e propor para ela um novo momento. Vamos dizer assim, se eu tô bem comigo, é lindo, eu consigo fazer tudo isso. Se eu Uhum. não tô bem comigo e a Malu faz uma arte, a primeira coisa que vai me bater aquele negócio tipo, eu não aguento mais. O que eu vou fazer? Eu vou dar um berro. Não faça isso! Olha o que você fez! E tipo, eu vou transferir para ela o que na verdade está em mim. O nervosismo e estresse que está em mim, eu vou transferir para ela. Então, por que é tão importante a gente se cuidar? A gente se olhar, a gente ficar bem. Para a gente não transferir para os nossos filhos sentimentos que estão na gente, entendeu? Que estão parados na gente, que estão estressando a gente e a gente acaba transferindo isso para a criança. Então, é muito importante você estar bem com você mesma, se olhar, se cuidar e entender. É só uma birra. É só um xixi no chão. É É, só, cara, o problema olhar da, com outros olhos, né? é o Pro que momento a da criança tá falando. criança que ela tá tendo de desestressar também, mas é o momento dela com ela mesma, não tem a ver com você. A criança não te desafia. A criança não tá querendo provar nada pra você, é ela com ela mesma. Só que quando você não tá bem, você acha que é um desafio, você acha que ela tá te peitando, e aí você quer gritar, você quer berrar, e aí é onde que sai errado, né, Carol? Não, é uma luta desigual e desnecessária, né? Eu acho que não é esse o caminho. E acho que a gente ainda tem, né, a gente vai ter outras lives para falar sobre isso. Eu tô anotando aqui, tô tentando deixar alguns temas para as nossas próximas lives, para os nossos próximos encontros, que eu vejo que as pessoas vão falando aqui, que as mães vão mandando. Essa questão da autoestima, eu acho que é muito importante a gente se reunir novamente para falar. Bastante gente falando. É, Retorno ao trabalho, eu vi bastante mensagem aqui de mães que estão retornando ao trabalho, com dificuldade, aceitação alimentar. Já adianto que é super comum de acontecer isso, tá? O bebezinho, quando se separa da mãe, principalmente que a mãe que está amamentando, em aceitar o leite materno ou a comidinha longe da mãe. É uma adaptação, aos poucos isso vai dando certo, tá? Acalme seu coração, que essa mãe agora tá falando aqui que voltou a trabalhar, não tá aceitando com o pai. Isso pode acontecer, é muito comum, mas aos pouquinhos seu bebê vai se adaptar e vai começar a aceitar com o papai, tá? Ou com o outro cuidador que ficar. Fique tranquilo. Quando tem uma em mim, bater de frente é a pior coisa. É bom, bater de frente não é a melhor solução. A gente não vai falar é. sobre isso. Eu Eu acho que a vou. gente pode também fazer uma live sobre isso, né, Carol? Sobre esse estresse que tá todo mundo passando e que as crianças estão passando, como a gente deixar passar e não passar para a criança, e como deixar a criança também, ajudar a criança a Porque a gente desestressar. esquece, né, que a gente está estressado com a situação, mas isso refletiu muito para as crianças mesmo. Mesmo eles É, sendo pequenininhos, você vê, o José, o Henrico, eles acabaram sentindo muita coisa que os nossos mais velhos nem sabiam que existiam, porque eles estavam sempre livres por aí, subindo, descendo, para lá e para cá. O Henrico nunca nem viu um supermercado, né, com aquela... Nunca viu, então é, as crianças estão... José nem sabe o que é isso.
essa geração virá com outras coisas que a gente vai colher mais pra frente, né? O que vai acontecer com eles. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo na maneira como a gente está lidando e como a gente está transferindo o nosso estresse para eles, o nosso estado emocional para eles. É muito importante. Eu acho que a gente podia falar sobre isso na live da quinta-feira que vem. O que você acha? Tem bastante gente falando aqui, ó, sobre o trabalho em casa, crianças em casa, dar conta de tudo e não dar conta. Eu tô com muita família nessa situação no consultório, trabalhando em home office, as crianças em casa, não tem ajuda em casa e tendo que lidar com toda essa situação de isolamento. Não tá fácil, gente. Eu vejo isso diariamente, assim, eu tenho sentido como as famílias estão sofrendo com isso. E às vezes só da gente conversar aqui e você falar, eu não aguento mais, tá difícil pra mim, eu não aguento mais ficar em casa, eu não aguento Já mais. ajuda. Já ajuda, porque às vezes é só uma conversa que a gente tem, um desabafo que a gente dá, a gente já se sente melhor. E a gente tá aqui pra isso também. É rede de apoio. Pode desabar. Tá sem rede de apoio? Vem aqui, ó. Vem aqui nesse nosso cantinho, nesse nosso momento, que estamos aqui na rede de apoio com você. Isso. Vamos pensar em alguma coisa nesse esquema, desse assunto. Eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre isso, né? De como a gente se cuidar, de como a gente se olhar, de como ajudar as crianças a sair desse estresse nessa pandemia e a gente também. De repente a gente pode chamar até a Marcela, minha personal, ela fala super bem sobre esse assunto e pode dar umas dicas também de atividades de fazer com as crianças. Atividade física. Eu vi uma mãe falando aí que estava sem fazer atividade física e de olhar as atividades físicas que você está fazendo junto com as crianças, começou a levar as crianças para caminharem junto com ela. Então, atividade física ao ar livre, gente, é seguro, tá? Agora, falando em questão pandemia, é seguro, é considerado uma atividade saudável em meio ao que a gente está vivendo, tá? Então, em atividade física em ambientes abertos, sem aglomeração, claro, com distanciamento, é segura e necessário nesse período que a gente está vivendo, tá? Tanto para os adultos quanto para as crianças. A criança ter contato com a natureza, olhar as árvores, pôr o pezinho na terra, na areia, sentir o mundo é muito importante. Dá pra gente se afastar para algum lugar mais tranquilo com as crianças e colocar o pezinho delas na grama já vai ajudar elas sentirem, né, o ventinho no rosto. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Muito. Eu tô sentindo aqui, sabe, a gente com essas atividades, como tá mudando. Olha só, a gente vai terminar nossa live por aqui. Passou tão rápido, né? Passou tão rápido. A gente continua respondendo mais perguntas na próxima sexta. Vocês acham legal esse tema da gente trazer para quinta-feira sobre esse estresse, tanto nosso quanto das crianças, como a gente ajudar as crianças a desestressarem nesse momento, atividades que a gente pode fazer, que as crianças podem fazer? Mandem um joinha aí, ó. Quem acha legal, um coraçãozinho. E aí, de repente, pode ser o tema de quinta-feira na semana que vem. Outro tema legal pra gente trazer é sobre a chegada do segundo filho. Essa mãe, que é minha paciente, ela sofreu muito com a chegada do segundo filho. E eu acho que é um tema que a gente pode falar também, porque a gente passou por essa experiência, e com 2 filhos, com a chegada do segundo. E eu vejo muitas mães que têm mais de um filho sofrerem com isso. E não é para ser um sofrimento, né? Para agregar, o amor agregar. Mas é difícil mesmo, né? Esse processo da chegada, da divisão, da atenção entre os dois. A gente se sente culpada também, não dá atenção para o mais velho, está demandando toda a atenção para o mais novo. Então, acho que a gente pode trazer isso também como tema para uma das lives. Tem tema até para a gente conversar aqui. Tem. De repente, Carol, a gente pode até aumentar. Vamos ver se a gente consegue aumentar as lives, fazer uma semana de live, alguma coisa assim, bem... Para ver se a gente consegue pegar uma demanda de uma atrás da outra, de temas, assim, sabe? Mandem pra gente no Mamãe Sem Culpa, gente. Mamãe Sem Culpa Oficial. E aí a gente vai avisando vocês nos stories. De repente, da gente pegar nosso encontro marcado, vamos junto, vamos dar a mão, vamos se ajudar e, ó,
uma coisa atrás da outra para todo mundo poder pegar esse ritmo, né? De poder pegar um ritmo mesmo de vamos embora, vamos se ajudar, vamos, porque, cara, ninguém merece, tá muito difícil para todo mundo, tá difícil para todo mundo, tá um estresse gigantesco para todo mundo. E aí não tem data para acabar. Então a gente vai ter que começar. A gente tem que começar a pensar que a gente tem que se readaptar a cada dia, se modificar e se adequar à nova situação que a gente vive, né? Já faz um ano, mas parece que passou rápido, né? Uma coisa estranha, que a gente olha para trás e fala, nossa, já foi um ano assim. E a gente não tem data para isso acabar. Então, o negócio mas é a gente tá aqui para se ajudar. É, né? A gente tá aqui para se ajudar, para dar as mãos, a nossa comunidade de mães. Não foi à toa que eu trouxe a melhor pediatra do mundo para vocês. A gente vai achar soluções, né? Para ajudar todas que estão precisando aí. E a gente também precisa, né, amiga? Todo mundo tá precisando de ajuda. Mas eu acho legal. Eu já tô anotando tudo aqui e a gente vai trazendo para as próximas lives mais assuntos. Porque é muito rápido, né? Já deu aqui quase nosso tempo. Já deu. Vamos ter que aumentar o número, amiga. Você dá um jeito aí, eu vou dar um jeito aqui. A gente aumenta o número de lives. A gente vai falando durante a semana nos stories e aí se a gente conseguir aumentar esse número de lives, a gente confirma lá pra vocês. Tá bom? Obrigada pelo carinho, pela presença de todas vocês. Qualquer dúvida, escrevam lá no Mamãe Sem Culpa. Beijo pra todas. Obrigada por estarem aqui com a gente agora, 1h da tarde, né? 1h30. Juntinhas, de mãos dadas. Nossa comunidade de mães. Obrigada, Carol. Te amo, amiga. Tchau, beijo. Tchau, também beijo. Tchau. Tchau, gente. Boa tarde. Bom final de semana.